Está começando o Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. O meu convidado de hoje é Roberto Perrone. Ele é CEO da Brookfield, uma gestora canadense que tem 200 bilhões de reais sob gestão no Brasil e mais de $1 trilhão ao redor do mundo. Perrone, tudo bem? Tudo bom, e você, Ralph? Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui no Café com o Investidor. Mas antes de começar a entrevista, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é para se inscrever na página do Neofeed no YouTube. Você também pode clicar aí no sininho, porque assim, toda vez que tiver um programa novo, você vai ser avisado. Perrone, eu sempre começo o programa perguntando como surgiu a Brookfield. E essa é uma história curiosa, porque é uma gestora canadense que teve origem no Brasil. É isso mesmo, né? Temos uma história muito longa de Brasil. Em 1899, a Brookfield foi fundada por investidores canadenses através da fundação da Light e da Companhia de Bondes. Então, a Light, que investiu na iluminação pública e energia das duas principais cidades, as duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e também implementou a linha de bonde nessas duas cidades. Isso foi em 1899, mais de 125 anos atrás. A partir daí, nós continuamos investindo na infraestrutura do país, investimos em rede de distribuição de gás, telefonia. Em 1925 já éramos a maior empresa de serviços públicos da América Latina. A partir dos anos 60, 90, fizemos investimento em uma série de novas atividades, novos setores, empresas diferentes e adquirimos uma experiência operacional muito forte no Brasil. Em 1990, a Brookfield investe fortemente em real estate nos Estados Unidos, também no Brasil, e começa a investir também de maneira interessante na parte de energia renovável. Dos anos 2000 para cá, nós começamos a investir com capital de terceiros. Foi uma fase de grande crescimento da Brookfield, através de fundos diversificados. Passamos a investir no Brasil e no mundo. E, a partir de então, conseguimos atingir aí $1 trilhão sob gestão no mundo. E, como você falou, 200 bilhões de reais no Brasil. Provavelmente somos um dos maiores investidores estrangeiros no país. Vocês estão, assim, sabem como surfar o Brasil, porque 125 anos já passaram por todas as crises que se pode imaginar. Então, tem 4 áreas que a Brookfield investe aqui no Brasil, que é infraestrutura, energia renovável, private equity e real estate. São as 4 principais áreas. Tem alguma delas na qual vocês pretendem reforçar os investimentos nos próximos anos? Olha, nesses 4 segmentos, nós continuamos atuando e pretendemos continuar investindo nesses 4 segmentos no Brasil. Na verdade, tem alguns segmentos que a gente vê mais oportunidades. Por exemplo, na parte de infraestrutura, para infraestrutura digital, nós temos hoje a maior empresa de data center da América Latina, que é a Ascent. Nós somos sócios da Ascent, e ela hoje tem 36 data centers, mais de 20 em operação, outros em desenvolvimento, temos 6 mil quilômetros de fibra ótica. Então, data center é algo que nós vamos estar investindo de maneira fortemente, até movido pela inteligência artificial, que é algo que chegou para ficar, e isso vai puxar muito esse crescimento nesse segmento. Na parte de energia renovável, eu acho que nós temos um momento muito interessante no mundo em que se fala da descarbonização do planeta. São 150 trilhões de dólares projetados para 30 anos, para realmente ir até 2050, com a meta das empresas de estarem neutralizando as emissões de carbono. Então é um campo muito interessante. E o Brasil tem uma fonte riquíssima para a energia limpa, e nós estamos com fundos específicos, fomos pioneiros em fundos específicos de investimento em energia e transição. Já temos investimento desses fundos no Brasil. Nós estamos com um segundo fundo que chama BGTF2, foi recentemente levantado nos Estados Unidos. Deve vir também investimentos para o Brasil desse fundo. Temos um fundo específico de transição para países emergentes, que é o CTF, também deve trazer investimentos para o Brasil. Então, esse é um outro segmento muito importante. Na parte de real estate, continuamos investindo em galpões de logística, mesmo escritórios. Nós temos um grande portfólio e continuamos investindo. E mais recentemente, a gente passou a investir no que a gente chama de multifamily, que na verdade é o residencial para renda. Sim. E é um segmento que é relativamente novo no Brasil. O que é novo? Você
ter um empreendimento inteirinho voltado para a locação residencial, e não só apartamentos individuais. Então, nós temos um percentual ínfimo de empreendimentos desse tipo no Brasil. Nós investimos com sucesso até então, já temos 6.000 unidades, vamos continuar investindo nesses segmentos. Perrone, vamos então entrar em detalhes em cada uma dessas áreas que você deu um panorama geral de todas elas. Infraestrutura, você falou de data center e inteligência artificial. O que vocês estão pensando nessa área? Olha, a gente, quando olha a infraestrutura para data center, tem muita gente que pensa só no data center propriamente dito, mas isso vem, quando você vai construir um data center, tem uma série de atividades correlatas que são implícitas ao negócio, são muito importantes e tem algumas barreiras de entrada. Então, nós estamos muito bem posicionados, através do ecossistema Brookfield, para investir em várias partes da infraestrutura necessária para se ter um data center nos locais adequados. A gente tem um time de real estate muito forte no mundo todo, que vai saber onde ter um terreno que é possível trazer energia. Nós temos empresas que fazem geração de energia limpa, todos os hyperscalers, que são os grandes players de data center, eles querem energia limpa. Nós temos muita experiência nisso. Distribuição de energia também é muito importante e parceria com os grandes players. Acho que isso é fundamental para esse conjunto. Esse é um segmento que nós imaginamos aí tem umas previsões que falam por volta de 7 trilhões de dólares a serem investidos na infraestrutura de data center nos próximos 10 anos. No Brasil? No mundo. Ah, no mundo. Não, ok. isso no mundo. Então é realmente mais de 7 trilhões de dólares para o mundo. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E isso tudo traz energia limpa junto com ele. Nós estamos olhando com bastante atenção isso. Já temos alguns acordos internacionais interessantes. Por exemplo, a gente tem um acordo com o governo da França de investir em data centers e energia, de geração e distribuição de energia para esses data centers. É um acordo de 20 bilhões de euros. Também para aumentar a infraestrutura para a inteligência artificial, com o governo da Suécia, são 10 bilhões de euros nesse caso. E temos parceria com empresas como a Google, temos um contrato para fornecer energia limpa para a Google de 3,5 gigawatts. Então, tudo que está relacionado a data center traz bastante investimentos e nós estamos muito focados nisso. Perrone, data center está muito ligado hoje à inteligência artificial. Quer dizer, o crescimento de data centers está associado com o crescimento de inteligência artificial. Você tem alguma estratégia nessa área de inteligência artificial? Sim, nós estamos focando numa estratégia específica para infraestrutura voltada à inteligência artificial. E pretendemos realmente ter uma estratégia específica para isso. Isso para o mundo. Tudo que a gente olha para o mundo, a gente também reflete para o Brasil. Até vale a pena talvez fazer um parênteses aqui e comentar. Nossos fundos são globais. Então, eu não tenho um fundo específico para o Brasil em qualquer setor que eu atue. E isso faz com que eu tenha uma facilidade de trazer capital para o Brasil. Tem muitas atividades hoje que, se eu fosse levantar um fundo específico para o Brasil, eu ia ter alguma dificuldade. Mas meus fundos são globais. Para o fundo de infraestrutura, nós levantamos um fundo de 30 bilhões de dólares. Se vier 5% para o Brasil, estou falando de $1,5 bilhão, e como a gente alavanca, acaba virando 3 bilhões de dólares. O último fundo de real estate tem mais de 15 bilhões de dólares levantado. Também volumes muito interessantes, que são tickets muito altos para o nosso país e a gente consegue atrair esse capital sempre em função disso. Mas deixa eu falar dessa estratégia de inteligência artificial. É uma estratégia nova? Quanto que vocês vão estar investindo nessa estratégia? A gente ainda não tem uma meta de investimento propriamente dito, mas nós temos um time focado em produzir e levantar todas as necessidades para suprir a inteligência artificial no Brasil e no mundo. Nós estamos especificamente pensando nisso, com muita atenção. Ainda não tem um budget necessário para isso, mas a gente vê, como eu falei, 7 trilhões de dólares sendo investidos nos próximos 10 anos, a gente pegando uma fatia pequena disso já vai ser muito interessante. E a gente olha as outras estratégias correlatas, né? Eu acho que quando você entra num segmento desse, você realmente consegue ter uma série de atividades que vão atrair capital e isso é muito importante, né? Estima-se que a inteligência artificial pode acrescentar 10 trilhões de dólares para o PIB mundial anualmente. Então, eu acho que é algo muito novo que todos estamos aprendendo aí ao longo do tempo. Você comentou, Perrone, sobre essa questão de infraestrutura de inteligência artificial. Você pode exemplificar o que é infraestrutura de inteligência artificial na visão da Brookfield? Posso dar alguns exemplos interessantes. Por exemplo, nós temos 300 mil antenas de comunicação, isso espalhadas por alguns países do mundo. Nós temos 6.000 quilômetros de fibra ótica aqui no Brasil, através da Ascent, que é para interligar os nossos data centers. A gente tem
usinas de energia renovável específicas para atender data centers que estão sendo instalados. E a gente começa a pensar também em potencial investimento para novas tecnologias, como o resfriamento de data centers através de líquido e não a ar. São tecnologias novas que estão no nosso radar. Então você não vai entrar nessa disputa ali de LLMs, de linguagens, você vai focar na infraestrutura que vai prover essa tecnologia no fim do dia. Exatamente, por causa do seguinte, nós hoje atuamos na que a gente chama da espinha dorsal da economia mundial. A gente está sempre investindo em infraestrutura, em serviços essenciais para a economia mundial. Então, eu não quero disputar com quem realmente é um especialista nesse segmento. Eu vou fornecer toda a infraestrutura, que é algo que a gente tem um know-how muito forte, para que eles atuem e amplifiquem e aumentem esses data centers espalhados pelo país e pelo mundo. Perrone, agora eu queria falar de real estate. Vocês recentemente saíram de shoppings. O que vocês estão investindo em real estate? Nós saímos de shopping depois de um ciclo muito longo. Nós tínhamos ultimamente poucos shopping centers, a gente já não tinha um poder de escala, que acho que é algo importante para a gente resolveu sair, mas é um segmento que a gente continua gostando no Brasil, é um segmento que está indo muito bem. Nós hoje temos um portfólio de escritórios muito grande. Nós temos mais de 830 mil metros quadrados de escritórios no Brasil. Para você ter uma ideia, a Avenida Paulista tem 780 mil, ela inteira. Então nós temos mais que uma Avenida Paulista de escritórios. De escritórios, puxa vida. E continuamos investindo em escritório. Temos galpões logísticos, temos 1,5 milhão de metros quadrados de galpões. O setor está indo muito bem, continuamos investindo. Mas eu acho que a grande novidade do nosso setor tem sido no nosso investimento em multifamily, que é o residencial para renda. A gente deve crescer muito nesse segmento. Hoje eu tenho 3 mil apartamentos em operação, eu tenho mais 3 mil em desenvolvimento, mas isso pode até dobrar nos próximos anos, porque a gente tem realmente no nosso pipeline de investimento várias outras oportunidades. Eu acho que o diferencial desses produtos é que a gente possui um prédio inteiro voltado para alugar para pessoas que preferem hoje alugar do que comprar. Os millennials, as pessoas mais jovens, realmente elas não querem estar presas a determinado endereço. Eles querem ter essa mobilidade, eles mudarem de empresa, poderem morar mais perto do seu trabalho, ou mudarem até de cidade, mudarem de universidade, ou deixarem a universidade e passar a trabalhar. Então, grande parte do nosso público é um público jovem. Singles ou casal jovem ou com um filho. E nós começamos no foco com baixa renda, fomos muito bem nesse segmento, aumentamos para todas as classes e todos eles estão indo muito bem. Nós estamos bastante animados com isso. Como vocês atuam nessa área? Desde o desenvolvimento até o final, ou vocês têm parceiros ou empresas que atuam com multifamily? Para o segmento de renda média e média baixa, a gente está fazendo a gente tem uma parceria com a MRV. Nós compramos uma série de apartamentos deles e eles têm uma operadora que se chama Lugo, que faz a operação desses imóveis para a gente. Na parte de média alta e alta, nós temos uma parceria com uma operadora que chama Tabas e ela faz essa operação. Nessas outras classes, nós fazemos não só o long stay, a gente também faz o short stay e mid stay. A gente classifica em 3 tipos de ocupação. No long stay é o prazo de períodos mais longo, nessa parceria com a Lugo, a maioria dos contratos são acima de 12 meses, e nos outros a gente tem uma ocupação média e longa, mas a gente costuma distribuir essa ocupação pelos empreendimentos. Mas o importante é dizer o seguinte, a gente não oferece só o prédio, o hardware, a gente oferece software também. Quem vai num prédio da Brookfield, ele vai ter lá, incluído no seu aluguel, Wi-Fi, ele vai ter uma série de serviços, todos com app, a gente realmente procura ter o menor mão de obra possível e ser tudo feito com app, mas ele vai ter uma academia de ginástica que ele vai reservar pelo app o horário que ele quer usar. Em muitos dos nossos prédios nós temos coworking, então ele pode usar o coworking do prédio, dependendo do tamanho da sua unidade. Se ele tiver um filho, até tem uma dificuldade de fazer uma videoconferência, pode alugar por hora, por dia, por mês. A gente tem bicicleta para alugar, os prédios também têm carros no pátio para alugar, através de parceiros, e ele aluga um carro no pátio mais barato do que ele pegar um Uber, é R$15 a hora. Com o app ele entra no carro, vai no supermercado, faz a compra e volta e gasta só R$15. Isso tudo agrega muito valor para o que essa população está esperando. Você me disse que tem 3 mil apartamentos e 3 mil estão sendo construídos. Isso, exatamente. E isso vão ficar pronto quando? Até quando? Os próximos 2 anos e meio ficam prontos esses outros 3 mil. Vocês dobram de tamanho nessa área. Dobram de tamanho nessa área.
E, Mas com certeza vai ser maior, porque nós estamos fazendo novas aquisições. mais aquisições ainda. Então é uma área que em real estate vocês estão bastante Ah, otimistas. muito, não, muito otimista. Está indo muito bem, realmente. A gente tem alugado os prédios em 3, 4 meses, em prédio inteiro. Eu lanço um prédio para alugar, 3, 4 meses a gente acaba alugando ele inteiro. É impressionante a velocidade de aceitação desse produto. O Perrone, você falou que saiu de shopping, mas gosta de shopping. Vocês pretendem voltar? No momento, não. Até porque quando nós entramos no segmento, a gente quer realmente investir em alta qualidade, isso para nós é muito importante. Alta qualidade e em escala. E hoje a gente não vê uma oportunidade no mercado de entrar no shopping center no Brasil em alta qualidade, em escala, porque os proprietários desses ativos não estão com disposição para vender. Tá certo. E alguma área nova? Recentemente, essa é uma notícia, vocês têm planos de entrar em hotéis. É isso mesmo? Olha, hotéis é um segmento que a gente está indo muito bem no mundo. Nós temos hotéis nos Estados Unidos, Canadá, no Caribe, Europa, em vários países. Na Índia, nós temos a rede Lila, que é uma rede muito sofisticada, também hotéis na Austrália. E estamos indo muito bem. São 180, 170 hotéis nesses países. E então a gente tem olhado, dado o sucesso que a gente teve no mundo, começamos a olhar o Brasil também. E realmente não tem nada certo ainda, mas começamos a estudar esse novo segmento para real estate. Vocês planejam em algum momento neste ano ou mais para frente entrar em hotéis? Olha, nós pretendemos, nós estamos estudando hotéis, ainda nem tomamos a decisão se vamos entrar ou não. Mas se for entrar, eu acho que as oportunidades devem ficar mais no médio prazo e não no curto prazo. No médio prazo para entrar em hotéis. É. Vamos falar de private equity. Que ativos que vocês têm em private equity? Hoje, Private Equity, nós somos donos da Unidas Rent a Car, nós somos donos da BRK, que é uma empresa BRK Ambiental, ela distribui e fornece água e esgoto para Saneamento, né? mais de 100 cidades do É. Brasil, saneamento, empresa que, que vai muito bem, que acho que tem um campo muito interessante de evolução dentro do país, porque a gente sabe que saneamento é algo que o Brasil precisa, e a gente teve um novo marco de saneamento que também ajuda muito isso, a gente sabe que vão ter novos leilões, então é uma empresa que vai muito bem, muito interessante. Nós temos investimentos em Private Equity também na Tegra, que é a nossa incorporadora de imóveis residenciais, e temos o investimento na Aldo, na Descarbonize. A Aldo Solar é o nome antigo da empresa, agora chama Descarbonize, e a Sol Agora, que fornece placas de solares para residência. Como que está o momento de private equity no Brasil? Porque, assim, o private equity é um business em que você precisa, em algum momento, ter uma saída. E, geralmente, se sai por IPO ou venda por estratégico. Olha, assim, nós estamos investindo muito no lado operacional das empresas de private equity, a gente tem melhorado os resultados dessas empresas e esperando quando existir uma janela. Nossos investimentos para o Brasil e para o mundo são sempre de longo prazo, então dificilmente a gente tem pressa de sair. A IPO é, em geral, o melhor caminho para sair no private equity, a gente não sabe quando vai ter uma janela, se tiver alguma janela a gente começa realmente a pensar em fazer alguns investimentos. Nós como todo mundo, no Brasil também a gente compra e vende, né? Sim. Se a gente olhar os últimos anos, a gente investiu 30 bilhões em novos negócios e vendeu 20. Mas, ao mesmo tempo, a gente investiu 60 bilhões de reais dentro das nossas próprias plataformas para crescer o negócio. Então, a gente tem sempre nesse movimento. Mas se aparecer uma janela de IPO, a gente vai estar atento se vale a pena fazer o desinvestimento de alguns dos ativos que a gente tem. Todos esses ativos potencialmente podem ter IPOs? Todos eles podem ter IPOs, sim, sem dúvida. Não necessariamente que a gente vá seguir essa estratégia no médio ou curto prazo, mas todos têm potencial. E esse momento do private equity, assim, é um momento muito difícil para captar, tem muito fundo com dificuldade de captar e muito fundo que não consegue vender. Vocês acreditam que a estratégia de vocês de ter paciência é uma vantagem competitiva? Olha, a paciência é uma vantagem competitiva da Brookfield e no Brasil e no mundo. Como eu disse, os fundos são globais. Tanto para a gente fazer uma aquisição quanto para a gente fazer uma venda, a gente vai olhar o melhor momento do melhor segmento e no melhor país. Então a gente não tem qual é o seu target de investimento em determinado setor no Brasil? Não tem um target de investimento para o Brasil. Os fundos são globais e a gente vai ver qual é o melhor lugar para estar comprando ou vendendo naquele momento. Eu aprendi muito com relação à estratégia de paciência na Brookfield. Eu acho que isso é muito interessante. Tem países que a gente queria entrar, montou um time e ficou 4, 5 anos para até fazer o primeiro investimento.
para realmente entrar na hora certa. E essa é uma vantagem que a Brookfield tem no Brasil, né? 125 anos, a gente tem investido muito mais nos momentos de crise do que nos momentos de euforia. Alguns exemplos aí dos últimos 10 anos, a gente cresceu de 34 bilhões de reais para 200 bilhões de reais sobre gestão no Brasil. Se a gente pensar, os últimos 10 anos foram anos difíceis. Sim, E a sim. Brookfield cresceu muito, porque a gente acredita muito no potencial do Brasil de longo prazo. Então a gente fez aquisições até no meio do impeachment da presidente Dilma, véspera da eleição, nós fizemos investimentos e continuamos investindo. Vocês estão que momento agora? É um momento de investimento ou é um momento de tentar fazer esses negócios crescerem? A gente está num momento de fazer investimentos, talvez com uma questão cautelosa, porque a gente está num momento volátil da economia, né? Mas nós vamos continuar fazendo esse investimento. Fazer os nossos negócios crescerem sempre é a regra dos nossos investimentos. A gente gosta de entrar em segmentos e negócios que têm potencial de crescimento. São fatores importantes para entrar no negócio. Tem que ter potencial de crescimento. A gente prefere entrar em negócios que têm um fluxo de caixa sólido, que tem que seja de alguma forma atrelado à inflação, que tenha barreira de entrada e tem escala. Para nós também é muito importante ter escala. Perrone, vamos falar do último braço de negócio que a gente não comentou, que é a energia renovável. A gente está às vésperas da COP30 aqui no Brasil. E se tem uma área que o Brasil podia ser uma potência mundial, é nessa questão da transição energética. O Brasil é a maior potência mundial nessa questão de transição energética? Olha, a gente tem realmente potencial, você tem 100% razão. O potencial nosso para a transição energética é gigante. Nós temos uma matriz de energia limpa diferenciada em relação ao resto do mundo e nós estamos com olhos para isso. A Brookfield foi pioneira em lançar um fundo específico para a transição energética, chamava-se BGTF1, e esse fundo investiu no Brasil, através da aquisição da IVA, empresa de geração distribuída. Lançamos recentemente o BGTF2, também estamos com olhar para o Brasil para fazer investimentos aqui. E tem um fundo específico, que é o Catalyst Fund, que ele é específico para países de terceiro mundo. Então, tem muito olhar para a Índia e Brasil, para esses dois países. Eu acho que a gente vai conseguir atrair muito capital desses fundos para cá. E esse fundo até tem uma visão mais ampla. A gente olha biometano, reflorestamento. É um fundo voltado realmente para a transição energética. Mas o Brasil tem um potencial gigantesco nisso. Acho que a COP30 vai ser uma forma de, mais uma vez, lembrar isso aos players mundiais, o potencial que a gente tem para atrair mais capital para nós. Quais são os ativos que você tem nessa área de energia renovável? Eu tenho várias usinas hidrelétricas, eu tenho várias usinas solares, inclusive a maior usina solar, que é a Janaúba, do hemisfério sul, é da Brookfield, e fica na divisa de Minas Gerais com Bahia. E temos também várias matrizes de energia eólica, então a gente está nessas três áreas aí que está Mas muito são forte. empresas ou são só os ativos de energia? São empresas que gerem Eles esses estão ativos? dentro da Elera, que é a tá. empresa que gera Gere todos esses ativos aí que vocês exatamente. estão fazendo. Temos também linhas de distribuição de energia que estão na parte de infraestrutura, né? É energia, mas está Eu em tenho geração, braço. eu tenho distribuição, às vezes os braços são separados, mas realmente é algo que nós investimos há muitos anos, né? Perrone, você falou assim que é um momento que no Brasil assim a questão macroeconômica, a questão econômica mundial hoje traz uma série de desafios para quem faz investimentos. Dito isso, olhando para o Brasil hoje, o Brasil está barato? A gente costuma dizer que o preço necessariamente não acompanha o valor. Então você tem um ativo que tem um valor e tem um preço. Ah, como a gente tem uma relação de risco e resultado, é difícil dizer que está barato. Alguns segmentos talvez existem oportunidades interessantes que a gente pode realmente investir por um valor estar descolado do preço, mas tem outros segmentos que, independentemente de volatilidade econômica, eles continuam com um preço de mercado real. Então, como eu disse, a gente vai comprar, vai vender e vai investir nos nossos ativos. Não dá para dizer que agora é hora disso, agora é hora daquilo. Depende do segmento, do setor, do momento. A gente vai ter atividades em todas essas áreas.
Em todas as estratégias, né? Todas as estratégias que vocês têm, mas tem uma que você acha que está mais barato do que outra ou é caso a caso, independentemente do setor que você está olhando? É caso a caso, não dá para dizer isso não. Tá. Agora você estava comentando, Perrone, que você não tem um fundo Brasil, nem um fundo América Latina. Você tem um fundo global e você vai fazendo a alocação de capital desse fundo conforme vão surgindo as oportunidades ao redor do mundo. Então a pergunta que eu faço para você é como que você chega para o pessoal global e fala assim, meu amigo, ó, vamos investir no Brasil. Como você convence a fazer investimentos no Brasil? Ó, vou dizer para você que é uma disputa acirrada por capital. Todos Eu os imagino que países, todo mundo está todo brigando mundo por quer trazer capital, o né? capital, né? Eh, A verdade é o seguinte, a experiência de história da Brookfield do Brasil ajuda muito. Então, os nossos colegas de Toronto, de Nova York, conhecem muito bem o Brasil pela história que a gente teve no Brasil. Então, eu tenho um histórico de sucesso dentro do país. Então, isso ajuda a dar credibilidade. Mesmo em momentos de crise, como eu disse, a gente investiu e investiu com sucesso. Então, isso também nos ajuda a atrair o capital. E a gente sempre olha os fundamentos. Eu vou dizer que tem duas coisas que preocupam, né? A volatilidade do dólar é algo que preocupa, porque os nossos investidores e próprio capital da Brookfield é em dólar. Então, a gente tem essa preocupação com a volatilidade. E isso é uma preocupação não só para trazer, como principalmente para vender o capital, Sem na hora da venda. Sem dúvida, É. porque isso afeta a hora da entrada e a hora da saída. Você tem Isso. razão. E até a gente costuma, dependendo do momento, fazer hedge de alguns investimentos, mas a gente faz hedge no curto prazo, porque o hedge a longo prazo fica inviável, né? Então tem essa questão da volatilidade do dólar que preocupa e tem a questão dos juros muito alto, principalmente em relação à relação juros-inflação. Porque a gente teve vários momentos no país de juros de 14%, ou mais antigamente, chegou a bater 20%, mas a inflação era alta. Hoje a gente tem uma inflação de 5% e um juros de 15%. Esse gap de 10% preocupa, porque a maioria dos investimentos que nós fazemos, a maioria dos ativos que nós temos, ele está indexado à inflação. Mas se o juros sobe, a inflação sobe proporcionalmente, você ainda tem um gap menor. E esse gap maior nos preocupa. Então, esses são desafios que a gente tem na hora de atrair o capital, porque no momento que a gente alavanca os negócios, porque até a alavancagem é muito importante, porque é uma forma de hedge natural, e até é mais barato que um hedge propriamente dito, porque você não usa o seu próprio capital, né, para fazer esse, entre aspas, hedge. E eu acho que isso tudo são desafios que o Brasil tem para atrair mais negócios para nós. Então, quer dizer, a questão dos juros é um problema para atrair capital para o Brasil. Ah, sem dúvida é um problema. Se bem que o mundo hoje também vive um Os juros estão mais momento de altos. juros altos, Mas né? até teve alguns anos atrás, eu estava brincando que a nossa inflação era menor do que a lá dos Estados Unidos, né? Pela primeira vez eu pude falar E isso dentro você da podia Brookfield. ensinar como é viver com juro alto. Aí eu vou dizer que a gente aprende a viver com juros altos com inflação, né, relativamente alta. A gente sabe muito bem disso e pudemos realmente tranquilizar até o pessoal lá de fora falando, pô, aí você fica tranquilo que dá para trabalhar, dá para viver com essas volatilidades que eles não estavam acostumados. Perrone, a gente está chegando ao final e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Então me diz um investimento que você se arrepende. Essa é uma boa pergunta. Eu diria para você o seguinte: investir em real estate, eu acho que um investimento que não vou dizer que eu me arrependi, mas um aprendizado em função É um de um erro. arrependimento no sentido de um aprendizado. Investir em real estate com financiamento baseado em dólar, eu nunca mais fiz na minha vida. Isso foi no final dos anos 90, desenvolvendo prédio de escritório financiado em dólar. E aí a gente teve lá em 99 a Max e a dívida que era de 1 passou para 2 em um mês, né? E isso realmente prejudicou muito o resultado do empreendimento. E só como era um empreendimento muito prime, não chegou a ser não teve um problema de financeiro grave, mas perdeu muito valor, sem dúvida nenhuma. Então, se você vai fazer investimento em real estate, principalmente, faça em reais, não faça em dólar. A impressão de que pode ser mais barato em dólar não é uma verdade em função do risco que a gente tem da volatilidade de câmbio. Eu citaria esse. E o contrário, um investimento que você se orgulha. Olha, lá na Brookfield a gente é visto muito como um investidor contrarian, né? Que a gente vai contra a linha geral de pensamento. Talvez um investimento que eu me orgulho foi os investimentos que nós fizemos de escritório na época do Covid. Nós compramos 2 portfólios no Brasil, muito importantes. Um portfólio que era o portfólio de edifícios de escritório da Cirela, na Faria Lima.
e compramos também um portfólio grande da BR Properties na Marginal Pinheiros, Rio de Janeiro, no meio da Covid, quando ninguém estava olhando esses investimentos. Todo mundo falava que ia Era o fim do acabar escritório. com os escritórios. A gente tinha uma convicção muito grande que isso era passageiro e nós estávamos certos. Por exemplo, na Faria Lima, os aluguéis, quando a gente comprou esse portfólio, estavam na faixa de R$165 um metro quadrado em média. Hoje eu estou alugando a 340. Todos os aluguéis na Faria Lima subiram de forma assustadora. E na Marginal, a gente comprou um portfólio com muita vacância e hoje eu estou com menos de 10% de vacância, porque realmente as pessoas voltaram para os seus escritórios e até estão ocupando mais área do que ocupavam antes. O pessoal, mas agora estamos com um modelo híbrido. E realmente tem muita empresa ainda que está mantendo o modelo híbrido, 1 ou 2 vezes por semana a pessoa pode fazer home office, mas os escritórios mudaram a sua configuração. Os escritórios antes eram mesa, cadeira e sala de reunião. Agora não, tem um ambiente de convivência, sala de criatividade, tem restaurante dentro da área privativa, tem lazer, ping-pong, bilhar. Então, a ocupação média das empresas no escritório, mesmo que ele traga menos gente, é muito maior. Tem uma indústria que alugou um escritório nosso, que ele tinha uma ocupação de uma pessoa para cada 10 metros quadrados antes dele mudar para o nosso prédio. Hoje ele tem uma pessoa para cada 27, porque tem uma série de atividades diárias diferenciadas. O escritório passa a ser um ambiente de convivência e não só um ambiente de trabalho. É uma forma de se atrair e reter talentos. Um bom escritório com essa diversidade toda. Perrone, e um livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira são biografias do Winston Churchill. Eu sou um fã do Winston Churchill pela liderança. Eu acho que a forma como ele atuou mudou o mundo, quer dizer, moldou o mundo como ele é hoje, né? A Segunda Guerra foi algo muito importante para a história da humanidade, trouxe uma série de aprendizados. O que você aprendeu com ele? Acho que são questões de liderança, né? Se manter firme e convicto e atrair realmente todos para ter uma atuação conjunta em busca dos seus resultados. Perrone, um hobby? Eu adoro viajar. Eu gosto muito de viajar. Então eu planejo muito bem minhas viagens dentro do tempo escasso que eu tenho. Eu não tenho preguiça de ir daqui para a Ásia para ficar só uma semana, por exemplo. Se eu tenho só uma semana de férias, eu vou aproveitar ao máximo. Eu viajo pelo mundo, adoro, conheço muitos países e cidades. Tenho até um mapa numa parede da academia lá de casa, com um mapa mundi com todas as cidades do mundo importante. A gente vai pondo um pin em cada uma que visita. E que falta você conhecer? Falta muita coisa. Falta muita coisa ainda. Então tem muita viagem para frente. Tem, né? Felizmente. E Perrone, todo mundo tem uma frase, um mantra que leva para a vida. Qual sua frase? Eu não tenho frase nem um mantra, mas talvez assim, pensando até na parte dos negócios, eu acho que a gente vive, do tempo que a gente está acordado, a maior parte da sua vida você está no ambiente de trabalho. Então o que eu acho que eu levo como mantra é você fazer com que todos no seu ambiente de trabalho se sintam felizes e motivados através do trabalho colaborativo. A gente sempre tem uma preocupação muito grande de ter um engajamento, o time motivado, a atmosfera boa na empresa. A gente tem sempre pontuado muito bem nesses quesitos quando a gente faz pesquisa. Eu acho que você trazer as pessoas, trazer a felicidade para as pessoas dentro do trabalho, isso não significa trabalhar pouco, né? Até ao contrário, a gente trabalha muito, mas o time todo engajado e muito feliz de estar no ambiente que a gente atua hoje. Acho que isso é importante para a vida. Perrone, foi um prazer receber você aqui no Café com o Investidor. O prazer foi meu, agradeço a oportunidade aí de estar com você. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Roberto Perrone. Ele é CEO da Brookfield, uma gestora canadense com 200 bilhões de reais de ativos sob gestão no Brasil e mais de $1 trilhão de ativos sob gestão ao redor do mundo. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe o seu tocador preferido de podcast e até o próximo episódio. E aí, gostou desse programa? Então curte e compartilha, checa se você está inscrito no canal, ative as notificações, assim toda vez que tiver um programa novo você vai ser avisado. E aqui do lado tem sugestões de outros programas do Neofeed. Valeu!